O exercício 3 tem um poema, e aí eu gostaria de ler para vocês, porque é um poema do Mário Benedetti, que é um dos poetas do qual eu falei lá na primeira aula de apresentação do curso, tá? Então, é um dos poetas que ele é recorrente aqui nos vestibulares, né? Talvez não tanto quanto o Eduardo Galeano, mas ele é bastante recorrente, é do Uruguai também, e, enfim, então, para a gente conhecer um pouco. Então, lembrando que esses poetas, muitos daqui da América do Sul, trabalham muito com a questão da existência, mas trabalham muito a questão social. E esse, especificamente, é uma demonstração, uma expressão de tristeza diante da miséria humana, né? Então, vamos lá. Diz assim, então vamos pensar primeiro na palavra, no título, embora não esteja destacado aqui, o título é desganas, que é essa palavrita aí. Então, vamos pensar primeiro nisso daqui. O que é ganas? Eu não sei como soa para o brasileiro, mas ganas em espanhol é ter vontade de fazer alguma coisa. Tanto que quando você fala, queres comer alguma coisa, eu digo, não tenho ganas. Não tenho ganas, eu não estou com vontade, né? Então, ganas é ter vontade e desganas é o contrário. Então, seria como um desânimo, como uma coisa, não está bem, tá? A coisa não está bem. Então, desganas já nos dá, no título, isso é interessante, depois a gente vai trabalhar mais para frente a questão da compreensão de textos e das dicas que os títulos, né, vão nos dando. Então, a gente se pensa um pouco no título, a gente já sabe que vem alguma coisa que não é muito otimista aqui, tá bom? Então, vamos lá. Diz assim o poema. Se 40 mil crianças sucumbem diariamente num purgatório da fome e da sede, se a tortura dos pobres corpos envelhece uma a uma suas almas, e se o poder se vangloria dessas quarentenas, né, que as crianças passam, né? Ou se os pobres de solenidade são cada vez menos solenes e mais pobres, já é bastante grave que um só homem ou uma só mulher contemplem distraídos o horizonte neutro. Mas, no entanto, é atroz, simplesmente atroz, se é a humanidade quem se encolhe de ombros. Então, vamos tentar um pouquinho entender isso daqui, né? Ele diz, quando ele fala 40 mil crianças, eu entendo que aqui no Brasil é tão grande, tanto a população, o número da população quanto da população carente, que seria muito mais que isso. Provavelmente se trate, não tenho certeza, porque ele não explicita, mas provavelmente se trata do Uruguai, que é um país pequeno, então quando se fala 40 mil para um país pequeno, muita coisa já, tá? Muita coisa, proporcionalmente então ele fala primeiro dessa questão da miséria, né, das crianças. Se 40 mil crianças sucumbem diariamente no purgatório da fome e da sede, ou seja, né, a desnutrição, aí fala, se a tortura dos pobres corpos envelhece uma as almas, né, porque a miséria vai detonando, né, psicologicamente, né, ela realmente afeta, né, o ser como um todo, né, que a gente não é corpo-alma, a gente é um todo, né. E depois diz, e se o poder agora falando dos governantes, se ufanam dessas quarentenas, ou agora diz assim, se os pobres de solenidade, que expressão, né, gente? Pobres de solenidade, na verdade, seriam as pessoas carentes que utilizam recursos, benefícios do Estado, tá? Então, por exemplo, um Bolsa Família seria um benefício do Estado para pessoas mais carentes, então seria o que eles chamam de pobre de solenidade, tá? Seriam pessoas beneficiadas por programas de governo. Porque aqui ele faz um jogo de palavras, né? Porque ele fala, ou se os pobres de solenidade são cada vez menos solenes, né? E mais pobres. Já é bastante grande, olha aqui agora, ele apresenta a situação de miséria primeiro, para depois falar como que a gente, e aí eu acho que
que ele coloca como a classe média, como o ser humano se coloca diante da miséria do outro, né? Ele diz assim: já é bastante grave que um só homem ou uma só mulher contemplem distraídos o horizonte neutro. Ou seja, você estar só admirando a natureza pela natureza, sem pensar que aquilo também faz parte do nosso universo, mas todas as tragédias humanas também, né? Aí ele fala que seria bastante grave, ele fala, é bastante sério que um homem e uma mulher contemplem o horizonte sem se importar com mais nada na vida, essa ideia. No entanto, agora ele agrava mais, é atroz seria terrível, né? É simplesmente atroz se é a humanidade, agora ele fala no corpo, né? No corpo do mundo, a que se encolhe de ombros, tipo, encolher-se de ombro, uma expressão, eu estou falando dessas expressões porque podem ser interessantes para interpretar textos futuros. Encolher-se de ombro em espanhol seria fazer isso aqui, esse movimento, tipo, não estou nem aí. Isso seria o encolher-se de ombros, tá? O tipo, me recolho e finjo que não vejo o que está acontecendo. Então, é bem dramática e bem sensível, né? Esse poema do Mário Benedetti. Então, ele recolhe do poema, a universidade que propôs o exercício de Santa Catarina, eles propõem o seguinte, diz, assinale a opção correta para o singular de las almas. E aí eles dão, alma está dentro do próprio poema, né? Foi daí que eles tiraram essa palavra. Aí a opção, lo alma, la alma, una alma ou el alma, tá? Então a gente lembra, alma realmente é uma palavra feminina. Portanto, desculpa, esse lo não pode ir. Nem se fosse masculino, ele iria, não é mesmo? Por quê, gente? Porque o masculino é ele. Então, se fosse masculino, seria ele, né? Não seria lo. Ó, lo alma não é. La alma, não. Está nessa regra aqui, ó. Vamos pensar na palavra alma. Desculpe, acho que é a número 3. Ah, não, é essa mesmo. A palavra alma, ó, está dentro daquela regra, que é uma palavra feminina, paroxítona e que começa com o som A. Então, nesse caso, ela é considerada feminina, tanto que no plural é las almas, mas no singular ela vai requerer o artigo definido masculino, portanto vai ser com ele. Então, não pode ser lá, não pode ser una, enfim, é el alma, tá? Então, aqui a letra E é a nossa resposta. Poderia ser alma, poderia, é que aqui no caso ele fala, já quando ele define las almas, então ele dá o artigo definido las, então a gente vai procurar o correspondente. Se tivesse unas almas, aí sim no singular iria para alma, tá bom? Muito bem, então a resposta aqui do terceiro é a letra E, tá bem?